Hello, students. Welcome to our vocabulary improvement session number 49. Oh my God. Yes. Our penultimate video. Really? So let's continue our list. And the word is occur. De ocorrer, de acontecer, de suceder, de aparecer, de surgir, de lembrar alguma coisa. Don't let this occur again. Que isso não se repita. Don't let this occur again. Que mais que a gente tem de occur? It never occurred to me, né? Nunca passou pela minha mente, de repente, né? Ele é uma palavra que acaba aparecendo mais comumente do que o happen, tá? Então, no inglês mais formal, a gente tem o occur aparecendo com mais frequência. E nos nossos exemplos, o que a gente tem aqui? In case an emergency occurs, the security team has a detailed protocol to follow. In case an emergency occurs, the security team has a detailed protocol to follow. Good? Sarah Evans vai cantar pra gente. I'm just a stranger, trouble at my feet, but through all my trials, it occurs to me. I'm just a stranger with trouble at my feet, but through all my trials, it occurs to me, tá? Através das minhas provações, atribulações, enfim, ok? The revaluations of Vientos occurred while building a regular season resume. Vientos aqui, né? É uma região. Acho que Vientos é uma região, se eu não me engano, tá? The revaluation of Vientos occurred while building a regular season resume. Ok? Vou lembrar direitinho? Não vou lembrar direitinho, tá? Vou ficar devendo essa, porque realmente eu não lembro dessa questão de Vientos especificamente. E em relação a séries, filmes e por aí afora, a gente tem uma série de mistérios de ficção científica, né, que gira em torno aqui de eventos inexplicáveis que ocorrem ao redor do mundo, que é The Event. The Event. Né? E o que tem a ver com occur, professora? Justamente o fato de que esses eventos ocorrem. Né? Então, esses são os acontecimentos, tá? Uma série, né, dramática em que acontecem eventos aqui esporadicamente. Enfim, ok? Na sequência, mais uma palavrinha. A gente tem a palavrinha support, que é a ideia de dar apoio, né, ou de apoiar alguma coisa, enfim, né, fornecer assistência, a ideia de suporte, tanto a ideia do emocional quanto assistência técnica, assistência financeira, enfim, tá? Eu posso falar em moral support, né, encorajamento, apoio emocional que a gente pode oferecer para outra pessoa,
aliás, muito necessário, né, na atualidade. Moral support. The security team offers support to employees during emergency evacuations, ensuring everyone reaches safety. The security team offers support to employees during emergency evacuations, ensuring everyone reaches safety. Good? Alicia Keys vai cantar pra gente How We Gonna Save the Nation with No Support for Education. How we say gonna save the nation with no support for education. O que realmente muda uma nação, o que realmente salva uma nação é a educação. Concordo com a Alicia Keys neste caso. He did a collaboration with Spotify in 2018 in support of Dreamers to fight the Trump administration's action at the time. He did a collaboration with Spotify in 2018 in support of Dreamers to fight the Trump administration's actions at the time. Então, questões de polarização política, né? Tô contra o governo aqui, vou te ajudar a resolver essa situação, tá? Então, acaba tendo aí essa possibilidade. E pensando nessa ideia do suporte, como ajudar, como dar apoio, tem um filme que mostra justamente, né, o apoio, a solidariedade entre as empregadas domésticas afro-americanas e uma escritora bastante jovem durante justamente o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, que chama The Help. The Help, que em português ficou como Histórias Cruzadas, tá? The Help, Histórias Cruzadas, com a bonitinha da Emma Stone, do La La Land, da Viola Davis e a Octavia Spencer, que eu adoro. Aliás, Viola Davis e Octavia são ótimas, né? E a Octavia Spencer também fez um outro filme muito legal, que é o da NASA, Estrelas Além do Tempo, né? Estrelas Além do Tempo. Em inglês, como é que fica o nome do filme em inglês? High Game Figures, né? Estrelas Além do Tempo também tem a ver. Tem a ver com essa ideia também desse apoio, né? Desse suporte. Eles estão ali no auge da corrida espacial que é travada entre os Estados Unidos e a Rússia durante o período da Guerra Fria, e uma equipe de cientistas da NASA formada exclusivamente por mulheres afro-americanas provou que o elemento essencial que faltava, na verdade elas provaram assim que elas eram essenciais para vitória dos Estados Unidos nessa corrida, né? Então, uma das maiores operações tecnológicas aí da história americana, e elas eram chamadas de calculadoras, tá? Então, elas faziam os cálculos justamente para a viagem, né? As Hidden Figures, ou Estrelas Além do Tempo, tá? Filme também sensacional, que tem muito dessa ideia do apoio, né? Como o The Help, ou Histórias Cruzadas. Então fica aí para vocês 2 sugestões maravilhosas para vocês assistirem. Na sequência, a gente tem Speech. Speech, que é discurso, a fala, a palestra, a conferência, a ideia de dicção, enfim, a capacidade de falar ou um discurso que seja preparado. Free speech, por exemplo, né, um conceito dos direitos humanos, que é justamente a ideia da nossa liberdade de expressão. Então, free speech, liberdade de expressão dentro da questão dos direitos humanos. The head of security gave a speech recognizing the teams of force during the recent high-profile event. Vai devagar, Paty. Então, the head of security gave a speech recognizing the
team's efforts during the recent high-profile event. Good? Pearl Jam, vamos cantar pra gente. She practices her speech as he opens the door. He practices her speech as he opens the door. Então, ela pratica o discurso enquanto ele abre a porta, né? In an important movie, Netflix stood behind him and free his speech. In an important move, Netflix stood behind him, né? And free speech. Aqui seria a liberdade de expressão, né? Apoiou tanto ele quanto a liberdade de expressão. E por falar em Netflix, em free speech, enfim, né? A gente vai ter justamente com Speech, o The King's Speech, que é um filme biográfico, né, sobre o rei George VI do Reino Unido e a luta que ele teve para superar justamente o problema de fala. Então, The King's Speech, o discurso do rei, tá? É a nossa dica de filme, um filme, inclusive, que vai falar dessa dificuldade do rei, né? Colin Firth faz o rei George VI. Então ele era príncipe, ele tem que ascender como rei, ele tem um problema sério, né, em relação à questão da comunicação, e aí ele acaba tendo aulas aqui com um ator e fonoaudiólogo para que ele possa melhorar neste quesito. Na sequência, a gente tem a palavra nature. Nature. Olha, essa já passou por aqui algumas vezes, né? Já passou, a questão da natureza. Nature também pode ter a ver com temperamento, com a naturalidade, né? Então, nosso human nature, então a essência, o caráter de alguém, né? A sua natureza humana. Second nature, então algo que é tão natural quanto um hábito, né? A sua segunda natureza aqui, tá? Então nature é uma palavra já nossa conhecida, bastante. Returns to nature, que é o regresso à natureza. Que mais? Good nature, pessoa de bom coração. Tem mais alguma expressão? From the nature of the case, segundo a natureza do caso, né? Ou a natureza das coisas aqui. Things of this nature, coisas desse gênero, dessa natureza, coisas assim, enfim, nature. Security protocols are designed to adapt to the unpredictable nature of potential threats. Security protocols are designed to adapt to the unpredictable nature of potential threats. Ok? Michael Jackson vai cantar pra gente No force of nature can break your will to self-motivate. Perceberam que tem que rimar, né? No force of nature can break your will to self-motivate. Ok? Então, ninguém vai tirar aqui essa vontade, essa motivação. That's the idea. Ok? It wasn't the political nature of it, it was the tabloid nature of it, she claimed. E aí fica, né, a ideia de... Ela está falando sobre alguma coisa aqui, né? Ela que está falando aqui, que eu não sei quem é, inclusive. Então, it wasn't the political nature of it, was the tabloid nature of it, tá? Então não era a natureza política, mas a natureza tabloide. Na tabloide, eles usam muito a ideia de tabloide nos Estados Unidos como esses jornais que acabam sendo um pouco mais sensacionalistas,
Então, um tipo de jornal, de revista, né, que é de menor tamanho e foca aqui em notícias de celebridades, escândalos, fofocas, tá? Manchete muito chamativa, enfim, né? É mais focado nessas questões do que notícias sérias, reportagens detalhadas, enfim. Então, acaba sendo essa ideia. Por exemplo, quando a gente pega um jornal como The Sun é um dos tabloides mais conhecidos lá no Reino Unido, né? E um tabloide popular nos Estados Unidos é o New York Post, tá? Então, The Sun no Reino Unido, na Inglaterra, e o New York Post lá nos Estados Unidos acabam sendo exemplos desse tabloide que ela coloca aqui, né? Então ela fala que não é a natureza política, mas a natureza dessa ideia sensacionalista que acaba aparecendo. Essa é a ideia aqui, né? De filmes sobre natureza tem vários, tem vários. Então eu não vou indicar nenhum aqui, porque, né, it's not my nature, não é da minha natureza pensar nesses filmes, então procurem aí e me contem qual que vocês gostam, qual que vocês preferem, de repente. Vou querer saber, quero saber, sempre quero saber, sou curiosa. Sou curiosa. Na sequência, a gente tem a palavra range. Range, né? Range, que é a ideia de. Pode ser a questão de diferença de preço, a oscilação no intervalo de valores, que mais? A ideia do próprio alcance de alguma coisa, né? Então, assim, range tem muitos significados, né? Uma série de montanhas, por exemplo, The Rocky Range, campo de tiro é range, tá? Na culinária, né, o conjunto das bocas do forno pode ser range. Então, range tem uma série de possibilidades aqui de uso. Cameras with a wide range are installed at strategic points to monitor the entire perimeter. Cameras with a wide range are installed at strategic points to monitor the entire perimeter. Good? Lana Del Rey vai cantar pra gente I drive somewhere out of range, I don't know where. I drive somewhere out of the range. Out of the range. I don't know where. Saiu dirigindo aqui, ó. Cansei dessa vida, não quero mais saber disso. Vou. Tô em qualquer lugar. É longe, tô em qualquer lugar. That's the idea. The wouldn't, who showed signs of life, were finished off at close range with automatic rounds. Sorry. The wounded, who showed signs of life, were finished off at close range with automatic rounds. Notícia pesada, né? Esse at close range, a ideia de a queima-roupa, então muito perto ou em cima da pessoa, tá? Então esse é a questão do range. E aí pensando nessa questão, né, de tiros, inclusive tem um clássico do Faroeste que fala do alcance dos personagens principais, né? Eles estão lá buscando um tesouro perdido. Em inglês, o nome dele é The Good, The Bad and The Ugly. E em português, Três Homens em Conflito. Eu acho que eu já falei desse filme, né? Que inclusive é uma trilogia, tá? Então, The Good, The Bad and The Ugly. Eles chamam de Spaghetti Western, né? Que é com o Clint Eastwood e o Lee Van Cleef. Clássico dos clássicos, gente. Clássico dos clássicos. E se eu não me engano, faz parte. Eu não lembro se ele faz parte da trilogia, né? Do Sérgio Leone, mas então, em inglês, The Ugly, The Bad. The Good, The Bad and The Ugly. E em inglês, Três Homens em conflito.
Ok? That's the example. Na sequência, a gente tem steam. Steam, de vapor, né? Steam. Vapor de água, neva, usar o vapor para amolecer alguma coisa. Também no sentido figurado, falar de velocidade, de força. Então, at full steam ou with all steam, né, que significa a todo vapor. Sabe essa ideia do a todo vapor? Então, essa possibilidade aqui. O que mais que a gente tem? Blood of steam, liberar tensão. Blood of steam, libera tensão, libera raiva, tá? Na tecnologia, o Steam acaba sendo uma plataforma, né, de jogos digitais, Steam especificamente, ok? Steam detectors in the facility help prevent overheating of security equipment in sensitive areas. Steam detectors in the facility help prevent overheating of security equipment in sensitive areas. Good? Shania Twain vai cantar pra gente We Are Kicking Up Dust, Blowing Off Steam. We are kicking up dust, blowing off steam. Aqui seria arrancando a todo vapor, que é justamente essa expressão que eu falei para vocês, ok? Né? Tá correndo aqui, tá correndo. No exemplo de notícia, an autoclave is a machine that disposes surgical supplies to hot steam under pressure to sterilize them. An autoclave is a machine that exposes surgical supplies to hot steam under pressure to sterilize them. Então, é importantíssimo, né, essa ideia de esterilizar os materiais que vão ser usados nas cirurgias, tá? E para STEAM eu não lembro de nenhuma série, nenhum filme. Quer dizer, eu lembro, na verdade, do De Volta para o Futuro, que é o terceiro, que ele vai tem o trem a vapor. É o terceiro filme do. A gente já falou dessa trilogia, que é o De Volta para o Futuro, tá? Back to the Future. Mas aí o Back to the Future Third, né? O De Volta para o Futuro 3, que vai ter justamente eles estão no Velho Oeste, enfim, e vai ter a questão do Back to the Future Part 3, que vai ter o trem a vapor. Lembrei do trem a vapor, que é maravilhoso. Ok? Mais duas palavrinhas para a gente fechar essa session. Opa! Vou colocar um espacinho aqui, porque senão fica ruim para a gente trabalhar. Ok. E a palavra é motion. Motion. Motion, a ideia de movimento, de se movimentar. Ou movimento físico, né? Uma proposta numa reunião, enfim, tá? In motion, alguma coisa que está em movimento, está em andamento. Tá rolando. Veja que tá rolando, in motion. With the motion of her hand. With the motion of her hand. Com um gesto. Simples gesto. To make a motion towards the door. To make a motion towards the door. Fazer menção de sair. Backward motion. Backward motion, movimento para trás. Forward motion, movimento para frente. Então, possibilidades aqui do uso de motion. Motion sensors are strategically placed to detect any unusual activity within restricted areas. Motion sensors are strategically placed to detect any unusual activity, okay, in
Within restricted areas. Good? De vez em quando eu troco a ordem aqui. Eu me troco a ordem sozinha, né? Catherine McPhee vai cantar pra gente You Said It Again, My Heart's in Motion. You said it again, my heart's in motion. Então, you said it again, my heart is in motion, nesse caso, né? E aí, faltou o nome da música aqui. Terrified. Ok? Com a Catherine McPhee. Good? No nosso exemplo de notícia, you also must file your answer or motion with the court. Motion aqui no sentido de jurídico, né, da questão jurídica. Então, tem essa possibilidade também aqui. Essa música aqui, ela canta com o Zachary Levi, ok? Tava vendo aqui, ela canta com o Zachary Levi. Então, tem que pôr aqui bonitinho. Então, you also must file your answer or motion with the court, para o tribunal. Good? Motion me lembra alguma coisa? Eu acho que tem o The Motion Picture, que é um filme que mostra o processo de criação do filme, né? Desde da ideia inicial até a produção final, é The Motion Picture. Se eu não me engano, The Motion Picture E tem também um Jornada nas Estrelas. Tem, gente, verdade. Tem um Jornada nas Estrelas, que é o Star Trek The Motion Picture, tá? É o filme lá da década de 70, esse, né? Então, é o Star Trek The Motion Picture, Jornada nas Estrelas, o filme, né? Motion Picture pode ser o filme também aqui nesse caso. Que acaba tendo aqui, né? A história que a federação vai pedir pro James Kirk e para a tripulação da Enterprise que contém um objeto que está em rota de colisão com a Terra, enfim, né? Aí eles descobrem que essa nuvem alienígena que está vindo para a Terra tem vida, tem uma inteligência artificial lá dentro, enfim. Então, para quem gosta de Star Trek, The Motion Picture, que o Spock é justamente o Leonard Nimoy, né? Clássico dos clássicos. Então, Jornada nas Estrelas, o filme, ok? Na sequência, a gente tem a última palavrinha dessa lista, que é a palavra path, né? Com TH mesmo, path, que é o caminho, o trajeto, o curso, a trajetória. Na programação pode aparecer bastante, né, do file path, que é a localização específica do arquivo. A gente pode ter aqui uma jornada meio metafórica com o career path, por exemplo, né, que é a jornada da carreira. O que mais que a gente pode ter? Acho que basicamente para path acaba sendo isso. Path, é isso. Acho que não tem mais nenhuma especificidade que de repente tem que eu possa indicar aqui. Security personnel are trying to follow specific paths during patrol to ensure complete coverage of the premises. Security personnel are training to follow specific paths during patrols to ensure complete coverage of the premises. Good. The Pretenders vão cantar When You're Standing at the Crossroads and Don't Know Which Path to Choose. When you're standing at the crossroads, o cruzamento, tá?
and don't know with path to choose. Não sabe como, né? Eu conheço a música, você também conhece a música, mas eu não consigo lembrar especificamente esse trecho da música. Ai, que triste. Fico muito triste. Mas a música é I stand by you, I'll stand by you. Enfim, tá? É essa. Mas esse trecho mesmo eu não lembro. A grant for bicycle and pedestrian paths between West 57th Street and West 59th Street is also in the works. É interessante porque nos Estados Unidos eles colocam número de rua, né? Então a gente acaba tendo essa diferença em relação à ideia deles usarem número e não nomes para as ruas. Então, a grant for bicycle and pedestrian paths seria aqui o caminho para pedestres e ciclistas, né, no caso. Between West 57th Street and West 59th Street is also in the works. Aqui a gente não traduz, né, acaba não traduzindo justamente os nomes das ruas, tá? Porque não existe essa ideia de tradução. E eles acabam falando, né, West, então as ruas estão a oeste, né, norte, sul, leste, oeste, enfim, e street, que é a ideia de rua, tá? Então, sem tradução aqui neste caso, ok? So, deixo vocês com esta palavrinha, né, a última dessa lista, e a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye, see you!